Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários dessa casa. Senhor presidente, nós retornamos a essa tribuna com um assunto que muitos aqui já conhecem e que talvez não fosse o tema que nós gostaríamos de estar discutindo no dia de hoje, mas a necessidade nos impõe isso. Ontem, comentei inclusive com o deputado Nery Prevot e com alguns outros deputados aqui, a medida tomada pelo prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, que, através do decreto 413 de 2017, fez um reajuste nas tarifas das passagens de ônibus de Curitiba em 15%, 14,89%. Ora, isso por si só já seria, professor Tecílio, algo absolutamente abusivo. Para um período de uma inflação de 6%, para um período de uma situação que atravessa o país, o Estado, e a cidade de Curitiba não é diferente, onde as pessoas estão perdendo empregos, onde as pessoas estão perdendo renda, onde as pessoas estão tendo dificuldade, inclusive, em buscar novos empregos, aumentar a tarifa de ônibus em 15% é penalizar exatamente os mais pobres. Me surpreende, porque até com um certo deboche, o prefeito eleito, agora, recentemente, e que dizia no seu programa que teria uma tarifa social justa e que seria necessária, vem publicamente e diz que o justo é o justo, nada mais do que isso. O senhor Rafael Valdomiro Greca de Macedo esquece, quando diz que não há necessidade de subsídio, que quem implantou o subsídio foi o seu padrinho político do outro lado da rua, Carlos Alberto. Quem implantou o subsídio e depois retirou, inclusive, o subsídio para a região metropolitana, foi o seu padrinho, Carlos Alberto. Então, nos parece que há não uma contradição entre o discurso e prática, porque isso nós já esperávamos, até porque fui vereador, deputado Prazic, outros aqui, como eu falei, deputado Nery Prevot também foi vereador na época em que Rafael Greca de Macedo era prefeito. Mas me surpreende, porque é absolutamente incoerente, no momento em que Curitiba perde passageiros, Curitiba tinha em 2012 250 milhões de passageiros ano, está com 183 milhões previstos agora, passageiros por ano, pagantes, previsto pela URBS, 195, e na realidade, pelo sindicato, 183, Curitiba perde 14 milhões de passageiros ano, porque o custo da passagem é muito mais caro do que o gasto que tem o cidadão se for de carro. Alguns nem de carro, alguns a pé e alguns de bicicleta. Mas quando fazem os cálculos, as pessoas veem que sai mais barato vir de carro do que vir de ônibus. E aí começam as incoerências. O prefeito diz que faz esse reajuste porque é necessário que nós tenhamos, primeiro, a nova linha entre o Capão Raso e Santa Cândida, com o desalinhamento das estações, colocado em prática e a compra de 24 novos veículos. Ora, eu não sei em que mundo que estava o senhor Rafael Greca nesses últimos anos. Não sei. Porque na campanha eleitoral ele deve ter sabido que a obra de desalinhamento das estações tubo já foi feita há 2 anos atrás. Então esse é um discurso falso. A compra de ônibus, que diz o prefeito que é preciso que aumente a tarifa para comprar os novos ônibus, é obrigação das empresas. A prefeitura não compra ônibus, senhor Rafael. Parece que o tempo que ficou longe da prefeitura fez o prefeito ter uma memória seletiva. Porque agora ele resolveu que vai comprar os ônibus para entregar, talvez, para os permissionários, empresas como a empresa do Gulim e outras empresas. Porque é isso que está dizendo, que irá comprar os ônibus, e os ônibus virão em 6 meses. Nós temos uma frota de 1.290 ônibus, com 270 ônibus vencidos. Mas o que é mais surpreendente, nós temos uma tarifa técnica, que é aquele valor que é pago aos empresários, de 3,66.
4,25, que é a tarifa que está sendo cobrada hoje, aliás, desde domingo, a diferença vai para os cofres da URBS. Não passa, deputado Prazic, para os empresários. A URBS está fazendo caixa com o dinheiro da população, que nem sequer vai para as empresas de ônibus melhorarem o transporte, é falsa a afirmação do Rafael Greca, nem sequer vai para desalinhamento de estações, é falso, porque isso aí já foi feito, nem sequer vai para a compra de novos ônibus, porque os novos ônibus serão comprados com recursos das empresas e não com recursos da prefeitura. E aí o prefeito consegue, no seu primeiro mês de governo, a proeza de fazer com que Curitiba passe a ter a tarifa mais cara do Brasil. Parabéns! O prefeito passa para a história como pela segunda vez. A primeira foi no seu primeiro governo, a segunda agora, repetindo Marx, a história se repete. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. E o senhor Rafael Greca consegue repetir como farsa o maior reajuste da história do transporte coletivo, fazendo com que nós passemos a ter a maior tarifa hoje do Brasil. Curitiba a primeira, Belo Horizonte a segunda, Florianópolis a terceira, São Paulo e Rio de Janeiro a quarta. E aí nos chama a atenção também, porque o sindicato patronal estima uma redução de 13,34% de passageiros, que daria um valor da tarifa técnica de 4,57%. Por isso, essa conversinha que nós não vamos aceitar, claro que não. Já botaram a faca na barriga de todo mundo, já cobraram um absurdo, já vão ficar 20 dias fazendo caixa. E agora vem com essa conversa mole. É por isso, senhores deputados, que nós entendemos que esse discurso não pega. Dizer que vai comprar novos ônibus, hoje um biarticulado custa R$900 mil. Só com esses 20 dias daria para comprar os 10 biarticulados. Então isso é falácia, é falso. E foi nesse sentido que nós, hoje, na parte da manhã, demos entrada de uma ação popular com pedido de tutela antecipada, porque entendemos que o que está havendo, primeiro, é totalmente irregular, do ponto de vista, inclusive, da sua legalidade. Há uma legislação que determina que seja ouvido o Conselho Municipal de Transporte, ele não foi ouvido. Não houve prazo útil para que as pessoas pudessem, minimamente, comprar o Vale Transporte para aquelas que ainda dependem de 10, 15 dias. Este espaço de 20 dias que a Prefeitura vai fazer caixa, volto a dizer, continuam pagando R$ 3,66 para o empresário, mas põe no bolso R$ 4,25. O senhor Rafael Greca sabe que está botando no bolso da Prefeitura R$ 4,25 e pagando R$ 3,66. Os ônibus que descompraram diz que chegarão daqui a 6 meses. Ora, então não é mais lógico que daqui a 6 meses comece a cobrar aquilo que vai entregar daqui a 6 meses? É como eu pagar por uma refeição durante 6 meses e só vai a poder fazer uso dela daqui a 6 meses. Até lá já morreu. Aí, senhores deputados, que nós começamos a ver quem se comprometeu com quem. O discurso que nós não tínhamos compromisso, que não tínhamos rabo preso, parece que é só discurso. O discurso que é para melhorar o sistema, parece que é só discurso. É claro, dá para fazer ônibus de ouro. É só cobrar R$50. O que nós estamos dizendo é que não há modicidade. Não há nesse processo, minimamente, um respeito ao cidadão. Não adianta reclamar deste ou daquele, do partido A, do partido B. A verdade é que o prefeito assumiu e a sua primeira tarefa foi contemplar os empresários do transporte público de Curitiba. Mais do que isso, é preciso lembrar que há 2 anos atrás, o Tribunal de Contas determinou e recomendou que fosse anulada a licitação feita pelo senhor Carlos Alberto Richa, feita uma nova licitação, porque é incrível, mas na planilha de custos, professor Tercílio, o senhor que foi vereador em Maringá, e acompanhou, em Londrina, e acompanhou bastante esse processo, na planilha de custos, o ônibus vem como se o combustível fosse comprado na bomba, como se o pneu fosse comprado na loja, como se os motores fossem os motores de geração de 15 anos atrás. Ora, como se o imposto de renda pudesse ser, e é, colocado na tarifa e é cobrado, porque o imposto de renda dos empresários é pago pelo usuário. A cesta básica, que é legítimo que tenham os trabalhadores, não é pago quando é feito o dissídio, é pago pela tarifa. E parece que o senhor Rafael Greca, aqui num vídeo, que nós não vamos colocar aqui, porque nós temos, inclusive, um acordo de não colocarmos vídeos nessa casa, então não vamos colocar o vídeo.
Mas procurem o vídeo do senhor Rafael Greca, quando ele diz que terá modicidade na tarifa, que será social a tarifa, que ele não fará nenhum absurdo, que ele respeitará, inclusive, as decisões tomadas anteriormente. Ora, mas respeitar o quê? Respeitar aquilo que o Tribunal de Contas determinou? Não respeita. Respeitar aquilo que foi dito, inclusive, pela CPI do transporte? Não respeita. Então, o que nós temos hoje é uma grande farsa. Na verdade, é botar a mão, sim, no bolso do trabalhador. Começou mal o prefeito de Curitiba. Concede uma parte, deputado. Na sequência, depois. Depois de lavar calçadas, depois de botar pulseirinha vermelha para quem fizesse bafômetro na rua, depois de dizer que o meu Paraná Clube não tinha torcida, e por isso mesmo ele ia reservar um cantinho, que aliás isso é um pouco do folclore, que não tem nada a ver com a administração. Mas depois de fazer a sua balada protegida, o prefeito de fato faz algo que mexe com a cidade. Pune o trabalhador. E não adianta vir dizer que é preciso que faça o reajuste. Pois antes de fazer o reajuste, procurasse ver aonde estão os gargalos, procurasse ver aonde estão de fato os problemas da tarifa. Não adianta acusar o prefeito anterior, porque aí é macaco contando o rabo dos outros sentado em cima do seu próprio rabo. Porque se nós formos pensar no quanto ficou do Dutti para o Gustavo Frutti, nós vamos ver o que aconteceu. Antes de ele passar a parte, deputado, só lembrar que todo o processo foi judicializado. E eu não me surpreenderia nada, absolutamente nada, se amanhã o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Curitiba retirasse todas as ações, dissesse que agora vai comprar os ônibus, e aí, felizes para sempre, com uma tarifa de R$ 4,25, podendo chegar a R$ 4,30 a tarifa técnica, e todos nós pagando. Este é o senhor Rafael Valdomiro. Pena que as pessoas não viram isso antes. Lhe concedo a parte, deputado. Deputado Tadeu, quero parabenizá-lo pelas colocações e dizer que, mesmo sendo um assunto referente à Prefeitura de Curitiba, é algo que nos preocupa. Nós estamos vivendo uma inflação em queda, uma inflação anual aí que fechou em torno de 6% no último ano, e ter um reajuste na passagem de ônibus de quase 15% é algo que assusta. Na semana que passou, conversando com alguns pequenos empresários, amigos nossos de Curitiba, eles estavam assustados, eles nos diziam, nós já temos uma crise instalada no país, instalada no Estado, uma crise que penaliza o setor produtivo. Como é que nós vamos pagar esse aumento em cima do Vale Transporte? E nós soubemos que não há coerência quando se aumenta acima da inflação. Um reajuste de 7% seria aceitável, é a reposição, é normal que aconteça. Mas quase 15% realmente é um absurdo. Eu acho que o novo prefeito se perdeu, começou mal o mandato, não é penalizando a população de forma direta que nós vamos resolver as situações. As situações podem ser resolvidas com economia, com discernimento, com uma boa administração. É isso que se espera do homem público, do executivo. Lamento o início de mandato do atual prefeito de Curitiba, no qual governa para quase 2 milhões de paranaenses. Então é lamentável o que aconteceu. E quero aqui ressaltar a importância do seu pronunciamento, se colocando contra esse aumento, no qual nós também somos contrários. Obrigado pela parte. Obrigado, deputado Lues. Mais uma vez eu quero reforçar aqui. Quando você for pagar a sua tarifa de ônibus, lembre-se, você está colocando R$ 432.678 diariamente nos cofres da URBS. Essa é a diferença entre a tarifa técnica e a tarifa cobrada de R$ 4,25, que o prefeito preferiu fazer todo um floreado para dizer que vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, vai melhorar aquilo outro, mas não disse como é que as pessoas vão pagar sem ser penalizadas. Depois não adianta reclamar que nós temos transporte que muitas vezes não é o ideal, transporte que é pirata, que vai melhorar isso, melhorar aquilo. Pois primeiro melhore, depois cobre. Agora aqui faz o contrário. Primeiro faz caixa, primeiro faz o acerto, depois vem publicamente dizer que é necessário que faça isso. Por isso, nós fizemos hoje esse processo de entrarmos com ação popular. Estamos esperando que seja feita hoje ainda, que seja julgado liminarmente, que seja dado e que seja suspenso o reajuste, até que possam ser ouvidos todos os envolvidos nesse processo. É uma pena, nós lamentamos, mas acreditamos que o Judiciário poderá corrigir esse que é um erro, e um erro brutal do prefeito Rafael Greca, porque pune, volto a dizer, pune toda a população de Curitiba, principalmente os mais pobres.
Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.